Boa noite, pessoal. Mais uns minutinhos aí a gente entra online com mais uma transmissão aqui nas quintas-feiras. Já eu falo com vocês. Vamos esperando aí só fazer os últimos ajustes aqui e a gente já entra aí online mais 2 minutinhos, ok? Bom, o tema de hoje vai ser desintoxicação ou como eliminar as toxinas que são uma das principais causas de câncer e outras doenças mais. A gente vai falar sobre tanto os tratamentos convencionais como os tratamentos ditos como alternativos, quais são as melhores formas de desintoxicação e mais além de como antes de tentar desintoxicar o corpo, a gente teria que ter que eliminar totalmente as causas ou potenciais causas de intoxicação no organismo, que são aí consideradas uma das maiores responsáveis aí por fazer com que o nosso corpo desenvolva doenças degenerativas, metabólicas. Isso inclui também, isso serve também para doenças autoimunes, doenças degenerativas, como artrite, artrose, todas elas que estão relacionadas a uma acidez muito grande no organismo, a uma intoxicação ou processos inflamativos no corpo, então todas relacionadas com o mesmo tema, tá certo? Então esse tema serve também para as outras pessoas. E a gente vai falar um pouquinho sobre como desintoxicar, como conseguir fazer com que o corpo funcione de uma maneira geral, funcione bem, né? Funcione na sua plenitude, para que você elimine as toxinas e que você consiga reverter aí uma doença, se é que você está com algum problema desse tipo, tá certo? Bom, espero aí que o pessoal já está online, já estamos aí com 8 horas e 3 minutos, né? Horário aí do Brasil. E, bom, vamos lá. Se vocês tiverem alguma pergunta, tiverem alguma questão, é só deixar aí nos comentários, tá certo? Mesmo depois que vocês, para quem não está assistindo online, para quem assistir na gravação, depois acessando a página do Conexão na Cidade, ou mesmo nos outros grupos, vocês podem deixar aí, mandar mensagem diretamente para mim, ou deixar mensagem aqui na página da Conexão na Cidade. A gente vai tentar responder as questões de vocês, tá certo? Se tiver alguém aí que não está me ouvindo direito ou que não está conseguindo visualizar, só deixar a mensagem, tá certo? Às vezes a gente tem problemas de conexão, mas a princípio aqui na minha conexão tá tudo certo, então vamos lá. Vou fazer a transmissão agora para vocês e aí a gente vai desenvolvendo o tema e as pessoas também vão entrando depois e tudo mais. Fiquem à vontade de deixar aí as considerações, colocando as questões e tudo mais. Bom, para quem não sabe, meu nome é Júnior Dabu, né? Eu moro aqui na Austrália. Eu tenho feito um trabalho com os pacientes, principalmente pacientes oncológicos, em relação à orientação. Mesmo à distância é um pouco difícil, mas a gente tenta orientar, tenta mostrar que existem alternativas, que não é só os tratamentos convencionais que são
a única solução ou a última solução que vocês têm, né? Que a gente sabe que muitas vezes não dá muito resultado, ou as pessoas ainda não sabem isso, mas vão chegar a esse ponto em algum horário, algum tempo, né? Na hora de estar passando por um tratamento. Infelizmente, né? É assim que funciona, a gente sabe historicamente, e eu tenho tentado ajudar as pessoas através de grupos, através da minha página, né? Conselheiro de Saúde, eu tenho grupos com câncer para tratamentos alternativos, complementares, e a gente tenta aí dar uma orientação, mostrar que existem opções, muitas vezes as opções não são viáveis por questões econômicas, a gente sabe disso, infelizmente, mas existem clínicas no mundo, existem clínicas no México, existem clínicas na Europa, na Alemanha, no Japão, em outros países que usam coisas totalmente diferentes do convencional. O modelo brasileiro segue mais ou menos o modelo americano, onde trata as doenças, o câncer com quimioterapia, radioterapia e operação na sua, né, desde que seja possível. E depois tem alguma coisinha nova sobre imunoterapia, mas também é usado só medicamentos, então você fica meio preso a isso. Os oncologistas não têm conhecimento, são poucas as pessoas que têm conhecimento, que falam sobre nutrição, sobre alimentação, sobre desintoxicação, sobre suplementação, sobre medicina ortomolecular, que pode ajudar os pacientes muito mais do que o convencional, né, que fica só nas terapias evasivas, que trazem muitos danos, muitos efeitos colaterais e que às vezes acabam até piorando a situação, né? O paciente acaba piorando de uma situação que poderia estar um pouco melhor, tá certo? Bom, o tema de hoje a gente fez 2 transmissões. Antes eu queria dizer, se você perdeu as outras 2 transmissões, você pode voltar ali na página, ir nos vídeos, ou mesmo, né, procurar ali na página do Conexão na Cidade. Nós fizemos nas últimas 2 semanas. A primeira foi um modo geral. Na semana passada a gente fez uma palestra sobre alimentação, né, falando sobre a alimentação, o porquê da alimentação alcalina, por que a importância de se alimentar da forma correta, não só como prevenção, mas também como uma maneira de você reverter, né, ou você remetir, ou como você queira chamar, entrar em remissão de uma doença degenerativa, doença metabólica como o câncer, né? E hoje a gente vai falar, vai entrar no gancho e falar sobre desintoxicação ou intoxicação, né, vice-versa, por que a intoxicação é um dos motivos e como que a gente pode. Primeiro que vocês têm que entender o porquê, depois cada um, né, no ambiente onde você vive, vocês vão conseguir, vocês teriam que tentar identificar os potenciais causas que intoxicam o nosso organismo, tentar eliminar essas causas e aí passar a fazer alguns protocolos ou seguir alguns profissionais que vão te orientar a fazer uma desintoxicação do organismo, para que o seu organismo entre de novo num equilíbrio e as funções orgânicas possam funcionar de uma maneira geral bem, na sua plenitude, e assim as células que teoricamente são vistas como vilãs, elas podem ou ser eliminadas ou serem não pararem de se desenvolver, né, que já é um avanço muito grande na condição, né, da maioria das pessoas. Bom, primeiro a gente tem que identificar os casos, o porquê da intoxicação. Como que hoje em dia nós, né, pessoas que vivemos aí numa sociedade moderna, como que a gente se intoxica muitas vezes sem saber, tá certo? E assim, teoricamente, né, ao longo dos anos, as coisas foram introduzidas na nossa vida muitas vezes sem a gente perceber, né? A gente acaba, por praticidade, por comodidade, a gente acaba entrando
nessa onda de usar produtos industrializados, achando que todos os produtos são testados, são feitos testes toxicológicos, ou que os órgãos reguladores, o governo, uma Anvisa, uma prefeitura, o que for, né, da cidade onde você mora, ou do lugar onde você mora, do país que você mora, vá testar isso, vai te mostrar a lista, vai proibir aí a venda de um produto que cause algum tipo de intoxicação. E assim, é muito difícil você chegar nesse ponto, porque às vezes a intoxicação é feita de uma maneira tão sutil que o corpo não sente. E assim, ao longo dos anos, depois de muitos anos, aquela carga toxicológica chega num nível onde o corpo não suporta mais, e aí que começam os problemas. Aí que você começa a desenvolver uma doença, você desenvolve um câncer, você desenvolve uma doença autoimune, as suas células param de funcionar, os seus órgãos não funcionam na plenitude, e assim você acaba desenvolvendo alguma doença. Aí você é diagnosticado com uma doença, e essa doença vai gerar aí problemas no seu dia a dia, com certeza, né? E é isso que a gente está buscando, não só a reversão, mas também uma forma da gente poder viver melhor, viver num ambiente melhor, onde essa intoxicação não vem atingir o nosso dia a dia. Na natureza, se o homem não chegou ali perto, não fez nenhuma alteração, teoricamente a gente não tem muito com o que se preocupar. Mas a gente não vive hoje, a maioria das pessoas, acho que 99,9% das pessoas que possam assistir esse vídeo, com certeza não vivem em um lugar onde o ambiente não vai causar uma intoxicação em você. Então a maioria das pessoas acreditam que vivem em cidades grandes, né? Consomem alimentos de uma forma geral que possam intoxicar você. Aí tem o uso de remédios, o uso de produtos de limpeza, os produtos de higiene também, e uma série de outras coisas, né? A água que a gente bebe, o ar que você respira, principalmente das cidades grandes, né? Acabam causando com que o seu corpo absorva uma carga muito grande de toxicidade, né? De elementos tóxicos, metais pesados, coisas que não deveriam ser, né? Tudo relacionado muitas vezes a conservação daquele produto, para que aquele produto não estrague, e você venha colocar no seu corpo, seja ingerindo, seja passando na pele, seja por forma indireta, onde você limpa uma superfície de um lugar, um carpete, né, passa produtos de limpeza na casa, ou entra em contato com água contaminada e assim por diante, né? O nosso corpo, ele né, você já deve ter ouvido falar essa expressão, que o corpo é uma máquina perfeita. Ele tem várias maneiras de desintoxicar, né? Então nós temos alguns órgãos que ajudam na desintoxicação do organismo, mas esses órgãos, para funcionar, eles precisam primeiramente estar funcionando, eles precisam da matéria-prima básica, e aí entra na palestra da semana passada, né? Para que o órgão funcione bem, nós precisamos do matéria-prima, que são as vitaminas, são os minerais, são as formas gerais, os aminoácidos essenciais, os carboidratos, as gorduras boas e tudo mais, para que o seu corpo funcione na plenitude, para que os órgãos, os sistemas do nosso corpo funcionem, e aí você consiga eliminar as impurezas ou as toxinas do nosso organismo que venham ser colocadas dentro do seu corpo. Tudo funciona mais ou menos, uma boa analogia para vocês entenderem seria a gente citar assim, como se o seu sangue ou o seu corpo fosse igual a um rio, né? Onde a água passa no rio, e essa água, quando ela está limpa, né, ali existe vida. Quando a água que corre num rio, numa nascente, quando ela não tem os poluentes, quando ela não está ácida, quando ela está cheia de oxigênio,
tudo funciona perfeitamente. Ali existe vida, os peixes podem viver, os animais dentro da água, as algas e tudo mais. Existe todo um ecossistema onde tudo fica em equilíbrio e aí tá tudo perfeito. Infelizmente, quando começa a acontecer a destruição do meio ambiente, o rio, a água começa a ficar poluída, começa a faltar oxigênio, começa a causar, aumenta a acidez da água, e aí começa a causar os problemas no sistema, né? Então os animais não podem mais beber daquela água, os peixes que tinham na água vão morrer, os animais que vivem dentro da água também vão todos morrer, e assim por diante, até você chegar num estado onde não existe mais vida nenhuma. No nosso corpo é mais ou menos a mesma história, tá certo? Então assim, nós temos o sangue, né? A gente pode falar um pouquinho sobre a análise do sangue vivo, porque é interessante fazer a análise do sangue vivo, mas numa maneira geral, quando o sangue está limpo, né? Quando o sangue tá funcionando direito, tudo vai funcionar de uma maneira boa. O seu órgão principal, que é responsável, porque uma das responsabilidades, uma das funções é a eliminação de toxinas, que é o fígado, ele vai conseguir eliminar as toxinas. Ele é um dos únicos órgãos, ou se não for o único, que as suas células elas se regeneram, tá certo? E aí essa toxicidade, esse ambiente todo, você consegue, mesmo que você teve durante um tempo a sua vida passar por um processo que você se intoxicou, você consegue aí, ao longo do tempo, você consegue fazer essa eliminação, tá certo? Bom, então eu citei o rio como uma forma geral de a gente fazer essa analogia para vocês entenderem direito. Então, hoje em dia é muito comum a gente... o maior problema de tudo isso, de intoxicação, é que a gente não vê a olho nu, né? Então, assim, quando você compra, por exemplo, um alimento que tem agrotóxico dentro, muitas vezes você não percebe que aquele alimento está intoxicado, né? Que está contaminado pelo agrotóxico, pelo pesticida, pelas coisas que eles colocam para que os animais, os insetos não ataquem aquele alimento na agricultura, principalmente. Então, a nossa alimentação é se não for o maior intoxicador do nosso organismo nos dias de hoje, tá certo? O fato de vocês, e não é só os alimentos com agrotóxicos que a gente tem que levar em consideração, mas principalmente os produtos industrializados. Porque os produtos industrializados, quando eles passam pela indústria, a indústria tem que pensar da seguinte maneira: eu preciso desenvolver um produto que seja gostoso, certo? Então aí já vai ter uma busca por coisas que eles vão colocar nesse alimento para que você tenha um gosto bom, que você goste daquele alimento. E aí já existem coisas que colocam lá que são coisas que intoxicam o nosso organismo. E outras que eu coloco ele dentro de uma embalagem, ele tem que ir para a prateleira de um mercado, de um estabelecimento que vai vendê-lo. E ele tem que ter uma vida útil para que aquilo não estrague do dia para a noite, certo? E porque quando isso acontece, você acaba de... a pessoa, né, ou a indústria que vende ou o estabelecimento vai ter perdas. Isso não é interessante para o comércio. Então, são colocados conservantes, né, ou aditivos, ou coisas que vão fazer com que aquele alimento não se degenere, né, não estrague, vamos dizer assim. E então, toda essa parte, e não só isso, né, esse alimento normalmente ele tem que parecer legal, tem que ter uma vista legal, né? Ele tem que ter uma imagem boa. E aí que entra os corantes, né? As coisas que vão fazer com que ele fique com uma cara boa. E nesse processo todo de industrialização, a indústria acaba colocando muitas toxinas ali dentro, que você pode achar que aquilo foi testado, ele pode até ter sido testado, e existe um nível toxicológico que é permitido
por qualquer órgão regulador. Então eles fazem os testes e a pessoa não apresentou nenhum problema, a curto prazo está tudo tranquilo. Aquilo vai para a prateleira, é aprovado e vai ser vendido como um alimento, né, do dia a dia que qualquer pessoa pode comprar. Ao longo do tempo, esse alimento vai causar uma toxicidade muito grande no seu organismo. E aí começam os problemas, né? Da mesma maneira, acontece com os produtos de higiene, produtos de beleza, né? Os produtos de higiene, na sua forma geral, eles são responsáveis, já diz, né? A higiene, né? A limpeza, para limpar o nosso ambiente. Mas para limpar o nosso ambiente, a primeira coisa que eles buscam é a eliminação de bactérias, né? de parasitas ou de coisas que vão estar naquele ambiente, que sujam aquele ambiente, para que você não entre em contato e não se contamine. Só que para fazer isso, também são colocados substâncias químicas, substâncias que vão, se entrar em contato com o nosso organismo, vão nos intoxicar. E você pode pensar, mas a gente não entra em contato com isso. Esse é que é o problema, porque muitas vezes a gente não vê, né? Então quando você passa um produto de beleza numa mesa, né, na sua cozinha ou no banheiro, para tentar eliminar os germes, né, as bactérias e tudo mais, de uma certa forma aquilo vai para o ambiente e você vai respirar aquilo. Aquilo vai entrar no seu organismo, né? Fora outras coisas que a gente não sabe que acontece, né? Que a gente sabe que ou que sabe que acontece, mas não está muito preocupado. Por exemplo, nas cidades grandes o ar está poluído, né? Que acabam, ou se você mora perto de uma rodovia ou de um lugar onde tem tráfego intenso, você vai acabar respirando aí um ar poluído que vai causar um monte de danos para o seu organismo a longo prazo. O problema é que como é pouquinho em pouquinho, cada dia você se intoxica um pouquinho mais você não percebe que isso está acontecendo. E aí os seus órgãos reguladores vão ficar sobrecarregados e em certo momento aquilo ou para de funcionar ou não funciona da maneira direito e aí começam os problemas. Tá certo? Então eu espero que você já tenha uma visão geral do que a intoxicação causa ou como a intoxicação acontece. Tá? Então nessa lista aí, os remédios também são coisas que a gente tem que incluir nessa lista, tá certo? Porque você toma um remédio e esse remédio é um produto sintético, né? Que foi feito por uma indústria química e esse produto vai causar intoxicação. E essa intoxicação é que gera os efeitos colaterais na maioria das vezes, tá certo? Porque ele atinge lugares onde não se foi designado atingir e aí vai causar um problema, vai tentar resolver ou gerenciar um problema de um lado e acaba causando um problema do outro. Então, a gente tem que incluir aí nessa lista a água que de repente chega na sua casa e tem cloro, que tem flúor, as bebidas que você ingere que tem conservantes e corantes e aditivos e tudo mais. A gente já falou sobre os alimentos com agrotóxicos, com coisas que vão aí fazer com que você se intoxique, né? Os alimentos mesmo os na forma natural, os alimentos industrializados principalmente, né? Você pode olhar aí, você pode estar se perguntando, mas como que eu vou saber isso? Os alimentos industriais pelo menos tem a etiqueta, né? Você olha lá a parte dos ingredientes e lá tem os nomezinhos do que é usado lá dentro. Então você vai ali identificar nomes que muitas vezes você não tem a menor noção do que é, ou alguns apresentam como conservantes, como corantes, como acidulantes, como uma série de nomes que também não fazem parte do seu dia a dia, você às vezes não entende muito bem o que é, mas aquilo é feito e aquilo vai causar uma intoxicação no seu organismo. E é por isso que quando a gente vai no tratamento, aí voltando um pouquinho na semana passada, é que a gente estimula com que os pacientes consumam apenas produtos naturais, na sua forma e de preferência orgânicos, porque os orgânicos não usam os agrotóxicos e eles não vão causar essa intoxicação.
todo alimento, mesmo na sua forma natural, tem coisas ali que a gente não quer, tá certo? E é por isso que quando você come alguma coisa, depois de algumas horas você vai no banheiro, né? Existe todo um processo químico dentro do nosso organismo e vai ter uma sobra, vamos dizer assim. Essa sobra tem que ser eliminada pelo nosso organismo. E ela é eliminada de duas maneiras, ou três maneiras, vamos dizer. A primeira é sobre as fezes, né? Que é a principal. A segunda é sobre a urina, tá certo? E a terceira é a pele, né? A gente consegue eliminar também um pouco das toxinas pelo suor, pela pele, através também de outros processos. Mas esse terceiro, ele acaba sendo assim, já quando o seu corpo já não está conseguindo lidar muito mais com os outros dois, né? Usar os outros dois sistemas, é que aí começa a acontecer pela pele. E as pessoas que têm problema de pele, normalmente estão nesse estágio. Elas estão no estágio avançados de toxinas que acabam e aí acabam desenvolvendo problemas de pele, onde a maioria das vezes essa toxina é causada internamente. Elas vêm de dentro para fora. Sua pele está tentando eliminar as toxinas, seja ela por cravos, por suor, e aí quando acaba entrando em contato com as células da pele, acabam até às vezes machucando, às vezes queimando, às vezes causando aí feridas e tudo mais, e você desenvolve um problema de pele, né? E aí você vai para um especialista de pele, que é um dermatologista, que tem uma visão totalmente diferente. Ele acha que o problema de pele é externo e normalmente ele vai te dar um remédio para você passar na pele, que vai te intoxicar ainda mais, né? Porque a pele é um caminho de duas vias, né? Então tanto ela elimina como ela também absorve, tá certo? Então já deu para vocês entenderem um pouquinho do processo, né, de como você não só isso, né, as pessoas que fumam, né, estão se intoxicando diariamente com a poluição, né, da fumaça do cigarro, né, que não é nada não precisamos nem entrar muito no mérito hoje em dia, né? Uns anos atrás ainda existia dúvidas de como isso poderia causar danos, mas hoje está até na lei, está até no pacote do cigarro, que acaba causando gangrena, câncer e uma série de outras coisas que vão fazer com que você desenvolva uma doença aí às vezes fatal até, né? Então a gente já citou os alimentos, os condimentos que a gente usa também, né? No dia a dia, muitas pessoas usam condimentos diariamente, que tem produtos que intoxicam o seu organismo, e assim vai, né? Vai virando uma bola de neve, tá certo? Então um pouquinho, quando lá desde criança, hoje em dia já começa desde que um bebê, às vezes até antes do bebê nascer, né? Você já deve ter ouvido falar que as últimas análises de cordão umbilical, de testes em recém-nascidos, já apresentam uma quantidade de metais pesados ou química que já está no organismo do bebê antes mesmo dele nascer ou quando ele acaba de nascer. Então já desde o nascimento você já começa a entrar em contato com essa toxicidade. E a partir do processo, né, a coisa vai crescendo, vai aumentando, vai virando uma bola de neve que um dia acaba chegando a um limite. E esse limite normalmente é aí que começa, né, ou que se diagnostica uma doença grave, uma doença, né, uma doença como um câncer, por exemplo, onde as suas células, por causa de uma toxicidade muito grande, elas podem não funcionar da maneira certa, né? E aí pode acontecer problemas no seu DNA, né, onde a célula teoricamente deveria se replicar de uma maneira correta ou acontecer a apoptose, né, que é a morte celular no tempo certo, e acaba não acontecendo. E aí acontece o erro genético, e o erro genético causado por um processo de intoxicação, tá certo? Por um ambiente ruim, acaba desenvolvendo aí um tumor, e o tumor diagnosticado com câncer. Você vai fazer um tratamento convencional onde vai te intoxicar, na maioria das vezes vai te intoxicar ainda mais, porque aí é te passado, além dos remédios que você já vai estar tomando, que é normal hoje em dia, que te intoxicam, você ainda vai
de repente ser recomendado, vai ser prescrito uma quimioterapia, que a função da quimioterapia é matar a célula através de intoxicação. E é por isso que esse tratamento é um dos principais, não podemos chamar de vilão, mas uma das principais causas de levarem pessoas a óbito, porque você já está num ambiente muito tóxico, nenhum teste é feito quanto a isso, né? Porque a medicina convencional não conhece, não trabalha com isso, não é estudado o processo de desintoxicação, ou como a toxicidade se apresenta no sangue ou no órgão, ou como de uma maneira geral isso acontece, e é prescrito um tratamento que te intoxica ainda mais, e aí você entra num processo como se fosse um choque, entendeu? Onde aí o seu organismo entra rapidamente num processo degenerativo, e aí você acaba o paciente acaba indo a ter falência de algum órgão, falência múltipla de órgãos, e acaba indo a óbito assim de uma maneira muito rápida. Isso é muito comum, tá? Infelizmente é muito comum, e as pessoas acaba aí criando uma dúvida, ou até apresentando para os familiares ou para as pessoas que estão ao redor, que o causador foi a doença, né? E muitas vezes a causa final, a doença também levaria, né? Se nada mudasse, a doença também levaria a óbito. Mas às vezes esse processo é acelerado, né? Às vezes a intenção é prolongar a vida do paciente, mas muitas vezes acaba encurtando a vida do paciente por causa dessa toxicidade muito grande. E aí, então a gente conversou aí na primeira meia hora aqui sobre o que causa, né? E a gente sabe que aí você vai no médico e tudo mais, e o médico fala que o seu problema é genético, né? Mas para a gente falar de genética, nós temos que falar de epigenética. E aí você vai falar, o que é epigenética? Eu não sei nada sobre isso, o que está falando aí, não estou entendendo nada. Nós temos que, para ficar bem simples para vocês entenderem, eu volto na história do rio, tá? Então, a genética do rio é o rio funcionar de uma maneira natural, né? A água da nascente corre, tem, né, as áreas que represam, e o ambiente está tudo funcionando normal. Se cair algum lixo, vai ser levado e assim a vida continua normalmente. Agora, se o ambiente que está ao redor do rio começa a intoxicar o rio, a jogar detrimentos, a jogar poluentes, a jogar coisas dentro do rio, onde vai causar ou mesmo a transformação do rio, né, tirar o rio do seu curso natural, você vai causar problemas no ambiente, você vai causar problemas que vão fazer com que o rio, na sua genética, vamos dizer assim, desenvolva um processo degenerativo, que o rio vai morrer. É a mesma coisa que funciona no nosso organismo, tá certo? Então, nós temos aí uma genética, a responsabilidade, um código, vamos dizer assim, a genética é meio que um livro a ser seguido. Esse livro pode, de uma certa forma, pode acontecer erros na hora que a gente tá existindo a cópia, né? Ou seguindo o manual. Mas esse erro, ele pode ser, muitas vezes, ele é influenciado pelo externo. Então, pelo seu ambiente, pelo dia a dia. Então, hoje em dia, aqui até agora nós falamos só do que intoxica você através de produtos sólidos, né, na sua forma comum. Mas hoje a gente já estão se falando de poluentes eletromagnéticos, né, que são aí os Wi-Fi, o uso do celular, o abusivo, né, as transmissões, as ondas eletromagnéticas que também são invisíveis, que fazem com que a frequência do nosso organismo saia, né, de um comum. Já estão se falando também a toxicidade emocional, né, que são aí, hoje a gente é bombardeado com notícias ruins, né, hoje as pessoas vivem assistindo programas que levam ela a desenvolver medo, desenvolver estresse, ver que, né, as pessoas, a maldade das pessoas aí, os casos, né, que acontecem aí por aí hoje em dia, que levam a gente a chegar nesse lugar, né, a chegar num ambiente onde a gente onde você
desenvolva, né, um transtorno emocional muito grande que pode levar você sim a desenvolver doenças, porque o estresse ele é um causador, ele é um mecanismo de sobrevivência que vai, enquanto você está naquele mecanismo, ele vai te intoxicar. Ele não faz isso de propósito, porque o mecanismo de sobrevivência é realmente para você escapar, né, daquele processo ali. Mas ao longo do tempo, você tem que tentar aí sair desse ambiente, tá certo? Então é importante você que está aí no lugar, ou você que é parente de um paciente, ou que está tentando buscar ajuda, ou que está tentando ajudar alguém, ou até se você é um profissional da área de saúde que está aqui assistindo e nunca ouviu falar disso, você tem que buscar identificar os potenciais causas, porque quando a gente elimina a causa, a gente quase que na maioria das vezes a gente consegue estacionar aí o estágio, né? Ou pelo menos fazer com que aconteça mais devagar, tá certo? O estágio de um desenvolvimento de uma doença. Quando a causa é o mais importante. Não adianta nada eu querer tratar uma doença sem eliminar a causa, tá certo? É a mesma coisa que fala assim, pô, a pessoa desenvolveu um câncer de pulmão sendo fumante, né? O que adianta a gente fazer um tratamento, né, dar uma quimioterapia, tirar um pulmão, radioterapia, fazer processo de desintoxicação e o paciente continuar fumando? Não tem a causa foi, né, o cigarro. Não tem como você querer tratar alguma coisa que aquilo está causando, né, sem eliminar a causa. Do mesmo jeito que como eu vou conseguir limpar o rio se eu não consigo parar com que as pessoas joguem poluentes dentro do rio? Eu posso fazer o que for, colocar máquinas para limpar o rio, mas se eles continuarem jogando lixo no rio, não vai adiantar. Jogar poluentes no rio não vai limpar nunca, né? E é assim que funciona o nosso organismo, tá certo? Então, temos sim que identificar isso no nosso organismo, tá certo? Identificar potenciais causas para que você, ao longo do tempo, né, não venha desenvolver aí nenhum tipo de problemas desse tipo, tá certo? E aí que entram os tratamentos não convencionais, né, ou chamados de alternativos, ou e tudo mais, mas que também não existe assim uma unificação, não existe uma unanimidade em relação a seguir um certo protocolo. E aí que é importante você achar um profissional que entenda um pouco disso, entenda sobre desintoxicação, mesmo que ele não entenda das outras partes, mas que ele entenda sobre desintoxicação e ele vai te ajudar num processo desintoxicativo do seu corpo, tá certo? Então o primeiro passo seria eliminar as toxinas. Se você não eliminar as toxinas, não vai chegar a lugar nenhum. Segundo passo, bom, agora que eu eliminei as toxinas do meu ambiente, agora que eu estou vivendo num ambiente sem toxinas, estou me alimentando de uma forma geral, eu vou me desintoxicar. E a primeira coisa que mais desintoxica o nosso organismo, mas não tem nada mais do que isso, é a água. Porque o nosso corpo é feito de 80% de água, tá certo? Da mesma forma que o rio, se aquela água ficar parada, vai morrer, né? Vai acontecer processos ali que aquilo vai ficar poluído. A água, quando a gente bebe, nós estamos renovando. Então uma água suja vai sair, outra água limpa vai entrar. Uma água suja vai sair. Então aquilo é um processo longo. É um processo normal que todos deveriam fazer no seu dia a dia. Mas que a nossa vida moderna, infelizmente, muita gente não faz uma coisa básica, que é ingerir água, somente água, na sua forma pura, tá certo? Que é muito comum, ou seja, deveria ser muito comum no dia a dia das pessoas. Então hoje as pessoas tomam refrigerante, as pessoas tomam suco, tomam bebidas alcoólicas, tomam uma série de outras coisas que intoxicam você e não tomam água, tá? Então o primeiro passo é passar a tomar bastante água para que você
comece a eliminar as toxinas do seu organismo, para que o seu sangue comece a ser limpo, para que os órgãos, né, o rim, o fígado, consigam filtrar o excesso de toxinas, tá certo? E assim a coisa começa a andar. Então, a primeira coisa que vocês deveriam fazer ou o paciente deveria fazer é começar a tomar água regularmente, uma água de qualidade, que vai fazer com que... Aí que entra tirar as impurezas da água também, o cloro, o flúor, usar uma água destilada, tem como você destilar a água, tá certo? Mesmo processos caseiros e tudo mais. Lógico, eliminar os parasitas, se tiver que ferver, a água ferve. Alguns lugares você pode coletar água da chuva e assim por diante, né? Passar por um filtro e consegue aí ter uma água saudável. Então a água é o primeiro. O segundo que a gente citou, que, né, um dos maiores, seria a alimentação. Então você tem que passar a desintoxicar através não se intoxicar primeiramente, né? Então vai parar de comer produtos industrializados, produtos que tenham potenciais substâncias que vão intoxicar, e passar a se alimentar de alimentos na sua forma natural, que se puder não ter nenhum tipo de toxina dentro dele. E os próprios alimentos, como a gente citou na semana passada, eles são responsáveis pela desintoxicação, porque para o seu corpo se desintoxicar, para aquele órgão desintoxicador funcionar, para o seu corpo funcionar, você precisa sim de uma quantidade de nutrientes muito grandes. É assim que funciona, tá certo? E aí que a gente entra na minha concepção, no tratamento que é mais completo para tratamento de câncer, que é a terapia Gerson. Porque o Dr. Max Gerson, né, há 50, 60 anos atrás, quando ele começou a desenvolver, quem puder assistir, tem o filme dele aí no YouTube, bem fácil de você assistir. Quem puder estudar a fundo, estude, porque é muito legal a história dele, tá certo? Ele chegou a fazer um trabalho muito bom, muito grande, e hoje é seguido por várias e várias clínicas no mundo inteiro. Muitos relatos de pessoas que se curam, se curaram e ainda vão se curar com esse tipo de terapia, porque hoje em dia já se evoluiu, né? Já se incorporou uma série de coisas que naquela época ele não chegou a descobrir, mas que outras pessoas descobriram que também ajudam. Então hoje em dia as clínicas, elas funcionam de uma maneira geral. Então o que o Dr. Max Gerson descobriu? Ele descobriu que primeiro que a maioria das causas eram as toxinas. Então você precisava mudar a alimentação das pessoas como primeira coisa. Ele chegou numa dieta, um processo de desintoxicação. Até quando ele começou a tratar pacientes de câncer, os primeiros pacientes de câncer que ele introduziu vieram entrar em óbito, porque quando ele introduziu ali os sucos, né, para quem sabe um pouquinho da terapia, né, a alta carga de suco, o corpo entrou num processo de desintoxicação muito rápido e aconteceu uma sobrecarga de toxinas no organismo, principalmente no fígado, e o fígado é um órgão vital. E essa pessoa acabou entrando em um choque, de uma maneira, desenvolveu ali uma toxicidade muito grande naquele organismo, e a pessoa entrou em óbito. E logo ali ele entendeu que aquele processo, ele falou, não pode ser, né? Ele estava curando uma série de doenças que até na época não tinha cura, e quando ele foi tratar câncer, os primeiros pacientes entraram em óbito muito rápido, e ele falou, e ele entendeu logo ali na seguinte maneira, que ele precisava ajudar o corpo a desintoxicar. E aí ele foi na literatura, buscou, estudou muito e descobriu maneiras de desintoxicar o corpo, que a gente vai falar daqui a pouco, tá certo? E aí quando ele juntou a alta carga de nutrientes junto com o processo de desintoxicação, surgiu a terapia Gerson. E aí ele começou a reverter pacientes que já estavam desacreditados, pacientes que estavam em estágio inicial e tudo mais. E aí eu acredito que até hoje não exista nenhum profissional no mundo que curou tanta gente, né,
como o Dr. Max Gerson curou no passado, até um presente, porque também aí teve o problema da guerra, ele fugiu, né? E tudo mais, foi para os Estados Unidos, e aí aconteceram processos nos Estados Unidos onde não deixaram com que a terapia seguisse, e hoje em dia a terapia é proibida, as pessoas fazem em casa, tentam fazer em casa, né? Por si próprio, ou estudando na organização Gerson, ou indo para clínicas que funcionam ou de uma maneira, né, oculta, ou clínicas que saíram dos Estados Unidos, foram para o México, que vivem na fronteira com os Estados Unidos, e o paciente atravessa a fronteira, faz o tratamento e volta, né? Então, assim, o processo de desintoxicação é super importante, tá certo? E aí você pensa, mas eu já ouvi falar, e aquele kit detox que eu compro ali de... Não é isso. Eu não estou falando, quando a gente fala em desintoxicação, não estou falando de um produto. Eu estou falando de um processo. Você vai passar por um processo de desintoxicação. Então você não vai desintoxicar comprando um kit de suco na sua loja de produto natural, né? Ou tomando suco, água com limão todo dia. Não é só isso. Isso não é suficiente, tá certo? Você precisa muito mais do que isso. Então, como que a gente desintoxica? Bebendo água, eliminando as toxinas, a entrada de tóxicos dentro do nosso organismo, fazendo com que os nossos órgãos funcionem com alta carga de nutrientes, e aí usando mecanismos de desintoxicação que ajudam, que aí são ferramentas que vão ajudar a você a desintoxicar. Aí você pergunta, quais são essas ferramentas? Uma das ferramentas que aí eu vou voltar na terapia Gerson, que era usada antigamente, eram os enemas de café, né? Para quem não sabe o que é enema, o enema é uma lavagem através do reto, né? Onde se coloca uma solução. Isso já existe há mais de 150 anos, né? Isso foi buscado na literatura, tá certo? Você faz essa lavagem com uma... Né? Pode ser feito com água, mas de preferência ele descobriu que a solução de café era melhor, porque a solução de café ela é rica em potássio, e a solução rica em potássio é que faz com que o seu órgão principal de desintoxicação, que é o fígado, ele abra os chamados de biodutos, e esses biodutos ajudam na eliminação geral das toxinas. Não pode fazer só o processo de desintoxicação sem fazer uma carga grande de nutrientes entrar dentro do organismo. Por quê? Porque no próprio enema de café acontece uma perda de nutrientes muito grande, né? É um processo que causa uma perda de nutrientes, porque junto com as toxinas vão sair coisas boas também. E aí é necessário com que a alimentação, por isso que os tratamentos alternativos, eu quero deixar bem claro que todos funcionam integrados. Não adianta só você tomar fósforo, não adianta só você fazer ozônio, não adianta só ou você fazer só enema de café, ou vitamina C intravenosa, ou tomar sol. Não adianta. É por isso que é importante seguir os protocolos de quem entenda, e aí você faz tudo integrado. Porque a partir do momento, estou tomando água, estou desintoxicando meu corpo através de enemas de café, né? E também da água que eu estou tomando em altas doses. Estou fazendo alimentação com altas doses de nutrientes. E aí é muito importante que o profissional entenda como isso funciona, tá? Eu estou suplementando o meu organismo com coisas que a gente sabe que são necessárias, que são importantes, como vitamina D, vitamina C para estimular o sistema imunológico, como selênio, como zinco, como potássio, e aí entra uma série de, né, iodo, por exemplo, que também é uma coisa que desintoxica, o flúor e o cloro, e assim por diante. Então existem substâncias que vão ajudar nesse processo, né? Então é importantíssimo você funcionar tudo integrado. Tá? Então voltando no enema de café, como é que é feito o enema de café? O enema de café, você compra um kit que é barato, né? Online você deve achar esse kit. Ele é um kitzinho onde ele tem uma bolsa e ele tem uma mangueira. Infelizmente eu não tenho nenhum aqui hoje para mostrar para vocês,
mas é só você pesquisar que você vai ver que é bem fácil. Então ele tem uma mangueira, essa mangueira tem um regulador, né, na ponta para regular a entrada do líquido, tá certo? E aí você faz uma solução de café orgânico, né, de preferência. Tem que ser porque a gente quer que não tenha toxinas dentro desse café também. Então você faz ali um café orgânico. Essa solução de café, né, é tirado não é coado 100%, é coado só o grosso do café. E essa solução você vai colocar nessa bolsa, o paciente deita, e aí é um processo meio também de relaxamento. É introduzido através do reto esse caninho, você abre a válvula, né? Dá para fazer eu conheço muitas pessoas que fazem em si próprio, tá certo? Não precisa de uma terceira pessoa, uma segunda pessoa para auxiliar, né? Quem tem aí vergonha ou que tem problemas não quer saber que ninguém saiba o que está fazendo, você pode fazer você mesmo, né? Tem vários vídeos aí que explicam como fazem, que mostram exemplos e tudo mais, não 100%, tá certo? Porque aí mostra partes do corpo, mas te ensinam como fazer, né? É bem simples, você pode pendurar ali, você faz perto do banheiro, porque às vezes dá vontade de ir no banheiro na hora que você está fazendo o processo, mas a intenção é você fazer com que o líquido entre dentro através do reto, e essa quantidade, tem uma quantidade certa, né? Essa quantidade de líquido fique lá durante pelo menos 15 minutos, né? 10 a 15 minutos, e aí depois você vai evacuar, você vai ficar cheio, né? Você vai ter vontade de ir no banheiro, você vai no banheiro e aí você vai evacuar essa quantidade total aí de essa carga de nutrientes. E como o nosso sangue passa pelo fígado constantemente, é estimulado que a cada 4 ou 5 minutos todo o seu volume sanguíneo passou pelo fígado, né? Então imagina quantas vezes o seu sangue circula pelo fígado, né? E aí você está auxiliando essa eliminação de toxinas. Mas existem outras coisas que você pode fazer, né? Existem clínicas que fazem lavagem do cólon também com substâncias, com água. Existem protocolos de desintoxicação do fígado e da vesícula, né? Aí tem que saber também quem está fazendo, como fazer, tudo certinho, mas você elimina ali as pedras da vesícula, você elimina pedras do rim. Então, esses processos de intoxicação, mas vocês têm que entender que a desintoxicação não é um processo curto, não é um processo simples e é um processo que requer tempo, tá certo? Então, nós temos que desintoxicar o nosso corpo diariamente, tá? Um bom exemplo para vocês saberem se vocês estão, por exemplo, tomando água o suficiente, é que quando você acorda de manhã e você faz a primeira urina do dia, normalmente aquela urina sai amarela, porque tem ureia, porque tem coisas ali dentro que foram eliminadas através do rim, né, dos rins, do seu sistema urinário, eliminou. Quando você toma bastante água, algumas vezes no dia, você vai ali fazer pipi e vai ver que aquela água está praticamente da cor da água que você tomou. A água branquinha, tá certo? E isso é uma boa amostra de que os líquidos que estão saindo dali estão desintoxicando você. Se você sempre faz xixi muito amarelo, as pessoas que não tomam água, pessoas que estão desidratadas, estão num processo muito ruim de acúmulo de toxinas, tá certo? E aí, que eu falei de câncer, eu falei sobre outras doenças, é importante vocês saberem que outras doenças, como doenças autoimunes, doenças que causam inflamação e tudo mais, esse processo é muito, muito bom se você fizer esse processo de desintoxicação. É essencial para todos os pacientes, tá certo? Outra maneira de desintoxicar é através do suor. Então, assim, para quem pode, para quem ainda tem condições, para quem está no estágio inicial, por exemplo, algum tipo de atividade física ajuda bastante, porque você vai estar eliminando toxinas, você vai beber mais água, teoricamente quando você transpira, você elimina as toxinas e você deveria ingerir mais quantidade de água, e aí você está acelerando esse processo de desintoxicação, tá certo? Então é bem interessante você saber disso. Existem chás, existem ervas, existem fitoterápicos, existem uma série de outras coisas, como eu citei, a água com limão também ajuda, né, no processo de desintoxicação.
Mas a água pura, ela é um dos principais. A alimentação em altas doses de nutrientes é essencial para que o seu corpo se elimine toxinas, tá? E aí a gente volta um pouquinho na semana passada, né? Por que é importante você se alimentar da maneira correta, eliminar aí produtos de origem animal, diminuir um pouco o consumo dos aminoácidos, das proteínas, tá certo? Não consumir carboidratos em excesso, não consumir gorduras em excesso. A maioria dos alimentos, eles têm na sua forma natural um balanço de nutrientes ali dentro, né? Então, quando você come um produto na forma natural, ele tem fibras, ele tem carboidratos, ele tem gorduras, ele tem aminoácidos, ele tem proteínas, ele tem minerais, ele normalmente tem, nem todos tem todos, claro. E é por isso que também a variedade é interessante, tá certo? E a terapia Gerson usava os sucos, né? Não é suco que você faz em casa com um liquidificador ou essas centrífugas, não. Existia uma máquina especial. Por isso que eu vejo muita gente fazendo terapia Gerson em casa não dando certo, porque não usa a máquina certa. Infelizmente, essa máquina não é barata, né? A máquina que foi desenvolvida, mas dá para fazer adaptações nessa máquina, porque ela era uma máquina que triturava os alimentos como se fosse um moedor de carne, devagar. Ela tritura, saindo todos os alimentos como se fosse carne moída, né? Mas imagina um alimento saindo ali, você coloca uma maçã, por exemplo, uma cenoura, e ele tritura, sai né? Você pega aquele suco e aí você vai colocar dentro de uma bolsinha como se fosse de filtro, e essa bolsinha ela é esmagada por um processo parecido com um macaco hidráulico, onde o macaco vai subindo e aí tem uma base em cima e aí vai espremendo os alimentos, né? De uma maneira muito forte, com uma pressão muito grande, com uma força muito grande, onde o líquido desses alimentos saiam, e aí esse líquido é que o paciente tomava, tá certo? Então ele chegou a desenvolver a máquina, né? Para aí chegar a extrair o máximo possível de nutrientes, de enzimas, não danificar as enzimas, né, que são os catalisadores que ajudam na nossa digestão e tudo mais. Então é importante a gente desintoxicar o corpo, tá? Da mesma maneira que a semana passada nós falamos que era importante regular a digestão dos pacientes, porque esse processo de desintoxicação está ligado ao processo de alimentação. Se você não está conseguindo nutrientes suficientes, você não vai eliminar toxinas. E aí a gente vai no último caso de desintoxicação, que é a desintoxicação mental, né? Que também é super importante. A gente já está atingindo aí quase 2 horas. Então a desintoxicação mental, ela é super importante para você eliminar todo aquele pensamento negativo, todas aquelas frustrações, aquele medo, né? Os problemas emocionais, você perdoar as pessoas que estão ao seu redor, as tristezas que você viveu durante a vida, né? Tudo que aconteceu de mal, não necessariamente você precisa ficar remoendo aquilo, vivendo aquilo todos os dias. Então é importante também fazer um trabalho de desintoxicação mental, né? Aí existem várias técnicas, né? Existem EFT, existem a meditação, a própria atividade física ajuda, né? Muita gente acaba eliminando estresse, eliminando problemas, tá certo? E lógico que tem que ir na causa, né? Então se você está vivendo aí um relacionamento desgastante, tem que eliminar, né? Tem que acabar com isso. Se você tem problemas de relacionamento com pessoas que vivem ao seu redor, tem que tentar eliminar isso também. Se você tem alguma coisa que foi feita para você no passado e você fica aquilo fica na sua mente, você ficar revivendo aquilo, tem que perdoar, né? E aí entra a espiritualidade, entra processos, coisas que você pode fazer no seu dia a dia, né? Meditação, ouvir música clássica, fazer atividades que te dão prazer. Assim você vai desenvolvendo coisas no seu dia a dia que vão fazer com que a sua mente fique totalmente limpa, e assim você desintoxica o seu corpo, você desintoxica a sua alma, você desintoxica a sua mente, que é a base dos tratamentos holísticos, tá certo?
onde a gente trata, não adianta só tratar o corpo, nós temos que tratar também a alma e o espírito, para que você chegue num processo, ou entre num processo geral de aí reverter, né, de saúde, de plenitude, e aí não existe doença que vive dentro de você, quando você faz todo esse processo, tá certo? E isso explica porque casos, por exemplo, aí estamos atingindo 1 hora, casos que a pessoa, por exemplo, foi diagnosticada com câncer, e aí ela larga tudo, larga emprego, larga o lugar onde ela não está feliz, ela muda de cidade, ela vai para um outro lugar, ou sai pelo mundo falando, bom, como eu tenho pouco tempo de vida, não quero fazer tratamento nenhum, sai por aí viajando o mundo, curtindo, elimina todos os problemas da vida, né? Acaba entrando num ambiente muito mais saudável, e aí o corpo começa a funcionar de volta, né? Começa a funcionar da sua plenitude. Se a pessoa cuidar da alimentação, se a pessoa cuidar né, do que está entrando dentro do corpo, tomando água, se alimentando de forma natural, tomando sol, dormindo direito, super importante, aí você entra num processo de regressão, né? Chamados de uma mosquinha chata aqui. E aí aí você entra num processo desse, onde o seu corpo vai eliminar todas as toxinas, vai regenerar, e as doenças desaparecem, tá certo? Então existem muitos casos de pessoas assim, você já deve ter ouvido falar, né? Alguns chamam de remissão espontânea, outros chamam de, né, os profissionais não sabem explicar direito, mas é basicamente isso, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado hoje, né, desse nosso encontro aqui, dessa nossa hora. A semana que vem, provavelmente a gente vai estar aqui de novo, né? Conversando sobre um outro assunto, aí eu vou falar para você da importância do sistema imunológico nos tratamentos de câncer, tá? Então semana que vem a gente vai falar sobre o sistema imunológico, por que o sistema imunológico é importante, por que todo mundo que desenvolveu câncer tem problemas no sistema imunológico, e aí como que a gente melhora o nosso sistema imunológico, como que as coisas podem funcionar melhor, né? E aí o que você pode tomar, o que você não deve tomar, como funciona a sua imunidade de uma maneira geral, e assim você estimular o seu sistema imunológico a se autocurar, né? A entrar num processo de autocura, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer agora, né? A gente vai tentar responder. Eu estou vendo aqui que tem algumas pessoas. Eu gostaria de agradecer as pessoas que estão aqui presentes, assistindo, e todas as outras que assistem depois também, tá certo? Então estou vendo aqui que a Maria do Carmo está online, a Josina Simão está online, a Luca Borinho está online também, né? A Josina Simão também está online, Eliana Maria, a Kela, né? Kela também está online. Gostaria aí de agradecer a presença de vocês, as pessoas que aí disponibilizaram um horário da noite aí, né? Da sua quinta-feira para assistir a gente, para buscar um pouquinho mais de informação. E semana que vem nós estaremos aqui de novo, mais 1 horinha, tá? E gostaria de agradecer tudo isso. Tem uma pessoa perguntando aqui se existem chás para melhorar o sistema imunológico. A Glória, né? A gente vai falar do sistema imunológico semana que vem, Glória, tá? Então não perca a semana que vem, porque existem muitas coisas que ajudam o sistema imunológico. Mas antes de responder a sua pergunta, você tem que entender como funciona o sistema imunológico, tá certo? E aí não é só um chá que vai resolver os problemas do sistema imunológico. A toxina também, porque o sistema imunológico é responsável por desintoxicação do nosso organismo, tá certo? Então, assim, não perca, semana que vem a gente vai falar só sobre o sistema imunológico. Vou tentar trazer aqui umas imagens para vocês das células, vou tentar postar alguma coisa aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo, para vocês assistirem depois, tá certo? Que vai falar de como funciona o sistema imunológico e como que a gente pode aí aumentar a nossa imunidade de uma maneira geral, tá certo? Bom,
Bom, eu tenho que encerrar hoje a nossa conversa aqui, já passou de 1 hora, né? Aqui eu tô de manhã aqui, às vezes você deve estar imaginando, eu não tô assistindo online, tá assistindo online sim, tá? Que aqui na Austrália é de manhã agora e é o meu dia de trabalho, então eu tá saindo agora para outras coisas que eu tenho que fazer no meu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado aí, tá certo? A Maria do Carmo deixou aqui uma mensagem que está assistindo da Suíça, que legal, né? Obrigado pela presença, obrigado por estar aí prestigiando e gostaria de agradecer mais uma vez, né, o Conexão na Cidade, por estar aí disponibilizando esse horário para a gente fazer a transmissão e esperamos em um futuro próximo estar aí auxiliando vocês de uma maneira mais presente, né, com orientações de onde conseguir os suplementos certos que são utilizados, de repente vendendo kits aí de enemas, mostrando vídeos, fazendo vídeos, de repente até construindo alguma coisa em relação a virtual, né, vídeos educativos, processos, né? A gente tem vários projetos ao longo do tempo, falta um pouquinho de tempo infelizmente, mas estamos aí buscando assim que der a gente conseguir aí fazer com que ajude mais e mais pessoas e é isso que vocês têm que fazer mesmo, né? Assistindo o meu vídeo aqui, assistindo o vídeo da Jô Toledo, de Dr. Laí Ribeiro, de pessoas que vocês confiem, que vocês tenham aí saibam que, né, como ajudar vocês e assim, nesse processo todo de adquirir conhecimento, existem muitas coisas que às vezes não se encontram. Não necessariamente que elas são erradas, mas de repente uma não funciona junto com a outra e mas que de uma maneira geral elas conseguem aí fazer com que o paciente, né, busque a saúde, que é o interessante, tá certo? Grande abraço a todos, uma boa noite para vocês, né? E até a semana que vem com o nosso tema sobre o sistema imunológico, tá certo? Grande abraço, tchau, tchau.